Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos ver 5 tipos de cirurgia de fístula. Vamos lá? Olá, eu me chamo Marcelo Werneck, sou coloproctologista em Belo Horizonte e São Paulo. Se é a sua primeira vez aqui, lembre de se inscrever no canal e lembre de curtir o vídeo. Não custa nada e vocês me ajudam a fazer mais vídeos para vocês. Primeiramente, a gente tem que saber o que é a fístula perianal ou fístula anal. A fístula nada mais é do que uma passagem ao lado do ânus. Imagina o seguinte, existe a região do ânus. Dentro do canal anal tem um orifício, um pequeno buraquinho que faz um desvio e vai até a pele. Imagina que o intestino vai descendo até chegar na região do ânus e ali tem um pequeno desvio, como se fosse um tubinho, que vai até a pele. Então quando a gente olha para a região do ânus, o que a gente vai ver? Ao lado do ânus normalmente tem um pequeno buraquinho ali que fica normalmente vazando alguma secreção. A fístula pode não vazar nada, dependendo, tem fístulas que acumulam secreção e tem fístulas que não. Então essas fístulas podem muitas vezes não drenar, mas normalmente tem aquele pequeno orifício ali. Existe também uma fístula chamada fístula em fundo cego, que é uma fístula que é o seguinte, imagina que existe um pequeno orifício lá dentro do ânus, que ele segue um caminho, mas ele não vai para lugar nenhum, ele termina no subcutâneo. Ou seja, aquela região não tem a drenagem para a pele. Se a gente olha a região do ânus, a gente não vai ver orifício ali, vai ver só o ânus, mas não tem aquele orifício ao lado. Esse tipo de fístula já é considerado uma fístula complexa, porque como não tem aquela drenagem, numa eventual cirurgia, a gente vai precisar fazer essa região de drenagem. Então, a gente entendeu o que é a fístula. É um caminho ao lado do ânus. E esse caminho tem uma particularidade. Dentro da fístula se forma um tecido epitelial que impede a fístula de colar, ou seja, ela não cicatriza, aquilo permanece ali, a não ser que a gente faça uma cirurgia para resolver. Então o tratamento da fístula ele é eminentemente cirúrgico, então nós temos que operar. Tá, mas e aí, quais são as opções? Como eu falei, eu vou falar 5 opções aqui para vocês. A primeira opção, que é a mais clássica, seria a fistulotomia. O que isso significa? Quando a gente tem esse sufixo tomia, em medicina significa o quê? Cortar. Então a gente vai simplesmente cortar ou abrir a fístula. A gente pega o orifício interno até o externo e abre ela toda. Como vocês podem imaginar, fica uma ferida do tamanho da fístula. Então esse tipo de cirurgia normalmente vai ser reservado para os casos de fístulas curtas e fístulas baixas. Por que isso? Porque o mais importante para a gente que está tratando a fístula é saber quanto de músculo que ela pega. Se ela pega muito pouco músculo, a gente pode cortar e abrir ela ali. Se ela pega músculo demais, aí se a gente abrir, a gente vai cortar o esfíncter do ânus e com isso a pessoa teria uma incontinência. Então esse tipo de tratamento, a fistulotomia, a gente não vai usar naqueles casos de fístulas que pegam muito músculo, nas fístulas que são muito longas também. Nós vamos usar esse tipo de tratamento nas fístulas baixas e tem uma cicatrização muito boa. Quem já leu alguma coisa sobre fístulas sabe que elas podem voltar depois de operadas. Esse tipo de tratamento tem uma cicatrização muito boa, resolve a grande maioria dos casos. É claro que ainda existe o risco de voltar à fístula, mas esse tipo de cirurgia resolve muito bem. Então nós vamos reservar para as fístulas mais baixas, porque fica uma ferida ali e também a gente pode ter algum grau de lesão do músculo. Mas o que a gente vai fazer no caso das fístulas altas, que pegam muito músculo ou que têm trajetos complexos ali? Bem, é aí que entram as técnicas que preservam o músculo. Se a gente cortar, a gente está cortando o músculo. O que a gente vai fazer? Então nós não vamos cortar a fístula. Isso nos leva à segunda técnica cirúrgica, que é a técnica do retalho. A técnica de retalho, o que é? Nós vamos fazer um retalho com aquela mucosa e submucosa da parede do reto e do canal anal para tampar o orifício interno da fístula. Então nós vamos tampar onde a fístula começa. Por que isso? Porque se a gente tampa aquela entrada e não tem mais contaminação, aquela fístula tem uma tendência a cicatrizar. É claro que a gente ainda deve destruir aquele epitélio que existe dentro da fístula que estava impedindo ela de cicatrizar. Mas uma vez que não passa mais secreção, não tem contaminação, não tem bactéria, aquela região já tende a cicatrizar. Então a gente não precisa retirar todo o trajeto da fístula. A gente muitas vezes pode fazer curetagens, lavagem daquele tecido, cauterizações e com isso a gente vai promover a cicatrização. Qual que é a questão do retalho? O retalho ele é indicado em alguns casos, mas não em outros. Por exemplo, em presença de abscesso, o abscesso pode prejudicar a cicatrização do retalho. Então, nessas situações, em geral, a gente não vai fazer isso. Muitas vezes, quando a pessoa tem um abscesso, a primeira coisa que a gente vai fazer é drenar esse abscesso e depois
tratar a fístula. Então, nessa situação, em geral, a gente não vai fazer o retalho. Além disso, o retalho é uma técnica trabalhosa. A gente tem que fazer uma dissecção daquela mucosa, submucosa, pode ter algum grau de sangramento. Então, é uma técnica que tem que ser uma pessoa que trate isso, que saiba fazer para ter bons resultados. Os resultados do retalho são muito bons e preservam a musculatura. Porque, como eu falei, a gente vai trabalhar lá dentro do ânus, sem mexer no trajeto da fístula, sem abrir o trajeto, então a gente não vai cortar a musculatura. Então tem uma cicatrização boa. Existem situações em que a gente pode ter dificuldade de encontrar o orifício interno, às vezes porque ele é muito pequeno, porque o trajeto é mais tortuoso e pode ser difícil de encontrar. Se a gente não encontra o orifício interno, o que a gente poderia fazer? Bem, existe uma técnica que a gente não vai entrar no orifício interno, a gente vai entrar entre os músculos. É uma técnica que a gente vai dissecar o espaço interesfincteriano. Essa técnica é chamada de lift. Ou seja, a gente vai fazer uma dissecção e nós vamos cortar o trajeto da fístula no espaço interesfincteriano. E aí a parte que está próxima do canal anal, em geral, a gente vai cauterizar ou curetar, e a parte distal a gente vai abrir uma drenagem ali e, se possível, destruir aquele epitélio. A gente fecha os dois lados desse trajeto. E aí, o que pode acontecer? Como eu falei, toda fístula pode voltar, independente da técnica. Qual que é a coisa boa da técnica de fístula? Se a fístula voltar, ela em geral vai voltar como uma fístula mais simples, porque em vez de ela refazer todo aquele trajeto dela, ela normalmente vai drenar para o espaço interesfincteriano, se tornando uma fístula simples. E no caso de uma recidiva, uma coisa que a gente poderia fazer é a fistulotomia, uma vez que ela já não pega mais o esfíncter externo. O esfíncter externo do ânus, gente, ele é que é fundamental para a continência, ele é que a gente não pode cortar. O interno, por mais que ele seja muito importante e a gente queira preservá-lo, ele não é essencial para a continência. Então, se a gente necessitar de cortar o esfíncter interno, a pessoa ainda assim não vai ter incontinência. Pode ter pequenos escapes ali, mas não vai ter aquela incontinência, como é o caso de corte do esfíncter externo. Então, nós já falamos de 3 técnicas: fistulotomia, retalho e lift. E o que mais que pode existir no tratamento de fístulas? Bem, existem várias opções. A gente tem os chamados plugs, que a gente vai entrar dentro do trajeto e colocar alguma substância ali para impedir a passagem na fístula, promovendo a cicatrização. Um exemplo disso seriam os plugs de fibrina ou as colas de fibrina, que a gente vai lavar, limpar bem aquele trajeto, se possível destruir aquele tecido interno ali e aplicar essa cola. O ideal é que a gente feche o orifício interno também, com um ponto ou grampeamento. Existem algumas opções, porque a gente vai diminuir aquela contaminação para promover a cicatrização enquanto aquele tecido está ali cicatrizando, depois da destruição e aplicação da cola. É uma técnica que, em termos de resultado, ela é um pouco pior do que as outras, mas como vocês veem, não tem dissecção, preserva o músculo, então é uma técnica pouco invasiva, poderia ser feita mais de uma vez e mesmo não tendo os mesmos resultados, a gente tem essa possibilidade de agredir menos o corpo. Então a gente promove uma cicatrização, nos casos que não cicatrizarem a gente pode fazer novamente a técnica ou ir para alguma outra técnica. Uma outra técnica importante da gente falar é a técnica VAFT, que é o uso da técnica de vídeo. Quem viu aqui no canal, eu até postei recentemente, eu fui na representante lá em São Paulo, na sede, postei algumas fotos aqui para vocês. É um tratamento muito bom. O que a gente faz? A gente entra com um aparelho de vídeo, que ele é bem fininho, e a gente entra pelo orifício da fístula, e nós vamos ver todo o trajeto da fístula por dentro ali. Então a gente vai ver todo esse epitélio, vai ver se tem secreção, tecido de granulação, e a gente vai cauterizando aquilo ali sob visão. Então a gente está vendo o que a gente está fazendo, e essa técnica ela é muito boa em quais situações? Nas situações das fístulas mais longas, nas fístulas complexas, nas fístulas com coleção, com abscesso, com loja, quando tem múltiplos trajetos, porque a gente pode ver todos os trajetos e cauterizar todo o tecido ali. Nessa técnica, como eu descrevi, a gente vai passar e vai destruir aquele epitélio para promover a cicatrização. Mas o que acontece? Ainda tem o orifício interno, não é mesmo? Se continuar contaminando aquela região, vai formar novamente a fístula, não é? Não é esse o mecanismo? Então a gente tem que tratar também o orifício interno. Nós devemos combinar essa técnica com alguma outra, podendo ser o retalho, a gente pode grampear aquele orifício interno, a gente pode colocar, existem algumas presilhas para fechar ali, pode colocar o plug, pode fazer o lift. Então nós temos várias opções, mas a gente tem que tratar o orifício interno ali.
Então nós vimos aqui 5 técnicas de tratamento de fístula, são vários tipos de cirurgia. Nós temos a fistulotomia para as fístulas baixas e simples. Nós temos o retalho para as fístulas mais altas e que tem aquelas condições para a gente fazer, tem uma técnica muito boa que preserva o músculo. Nós temos o lift, que a gente vai entrar entre os esfíncteres, nós vamos mexer ali, separar um trajeto do outro, fechar o trajeto para promover a cicatrização. Nós temos os plugs e colas, que a gente vai preencher o trajeto ali, diminuindo a contaminação e promovendo a cicatrização em alguns casos. E nós temos essa técnica VAAFT, que a gente vai destruir todo aquele epitélio dentro da fístula e a gente tem que tratar também o orifício interno para promover a cicatrização. Espero que tenha ficado claro. Eu sei que esse é um assunto super complexo e não só para vocês, é um assunto complexo também para os médicos, porque é uma doença complexa, é uma doença que pode voltar e prejudica muito a qualidade de vida. Tem gente que tem abscesso de repetição, tem gente que tem drenagem constante, fica o tempo todo sujo, o tempo todo com assadura. Então realmente é uma doença que a gente tem que tratar e nós temos que entender bem e indicar bem o tipo de cirurgia. Espero que tenha ajudado. Essa semana eu estou postando no meu blog lá também mais sobre fístulas. Então se você tem curiosidade, clica no link aqui em cima. E lembra, né, gente? Curte o vídeo, se inscreve no canal, compartilha. Vejo vocês logo logo.